Surpreendente, Filipe Luís dispensa jogador. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre ex-Vasco que fechou com o Mengão. Alcaraz de volta e pré-jogo? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem LDU e Flamengo pela Libertadores, eu acabei de chegar aqui no Equador, mas antes de eu falar da partida, eu vou falar sobre uma atitude surpreendente do técnico Filipe Luís, que deixou todo mundo surpreso. O Vitor Hugo, cria do Flamengo, que atualmente está jogando na Turquia, ele deve voltar ao Mengão ao final da temporada europeia. Por quê? O Gostep, que é a equipe que o Vitor Hugo está jogando, decidiu que não vai comprar os 60% dos direitos econômicos do jogador por 6 milhões de euros. Decisão essa que faz com que, ao final da temporada europeia, Vitor Hugo volte a ficar à disposição do Flamengo. Por outro lado, o técnico Filipe Luís entende que o jogador de 20 anos, cria do Mengão, não se encaixa no seu estilo, no seu padrão de jogo. E por isso, o José Botto, ele já se movimenta e vai se movimentar ainda mais para conseguir emprestar o Vitor Hugo na próxima janela de transferência. Então a informação é essa. Vitor Hugo vai voltar ao Flamengo e o técnico Filipe Luís dispensou o jogador para ser negociado. Quero saber se vocês concordam com essa decisão do técnico Filipe Luís. Fato é que o José Botto já começa a trabalhar para encontrar um novo destino para o cria do Mengão, Vitor Hugo, que estava anteriormente, que está ainda, na verdade, né, na Turquia, no Gostep. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você concorda ou não concorda com o Filipe Luís. Lembrando, a sua opinião, ela é muito importante para nós. Ainda falando sobre o mercado da bola, que história é essa do Alcaraz voltar para o Flamengo? Então, a informação, a situação do Alcaraz, ela é a seguinte: ele precisa cumprir uma meta para ser comprado, né, para que a equipe tenha a obrigação de compra do jogador, né? Então, ele ainda não bateu essas metas, ele ainda não alcançou essas metas e a tendência é que ele não alcance as metas pela equipe do Everton. E não alcançando dessa maneira, a equipe inglesa ela dispensa o jogador e ele volta para o Flamengo. Mas mesmo retornando, a possibilidade do Charly Alcaraz permanecer no Flamengo ela é mínima, já que ele não está no plano do técnico Filipe Luís. Então a tendência é que, mesmo que ele não alcance as metas lá no Everton e mesmo que ele tenha que voltar para o Flamengo, a tendência é que ele não fique no Flamengo, porque o Filipe Luís não conta com o jogador. Sendo assim, o Alcaraz retornando, o José Botto já trabalha para negociar o jogador. Tem alguns clubes, né, que estão interessados, que têm interesse no Alcaraz. Algumas equipes já demonstraram esse interesse, inclusive o José Botto já falou sobre isso. Então, caso ele não fique lá no Everton, ele volta para o Flamengo e aí é negociado para um outro clube. Essa é a informação no momento, porque o técnico Filipe Luís tomou essa decisão. Agora eu vou falar sobre um profissional do Vasco, ex-Vasco, que agora fechou com o Flamengo. Que profissional é esse? É o Guilherme Coimbra. Ele é scout e, com o aval do José Botto, ele foi contratado pelo Flamengo. Por último, ele estava em Portugal, mas ele tem passagem pelo Vasco e pelo Curitiba aqui no Brasil, e agora ele faz parte da equipe de scout do time profissional do Flamengo. Essa equipe que agora conta com 4 scouts para a equipe profissional. Scouts são os profissionais que pesquisam, né, o mercado atrás dos jogadores, de acordo com a filosofia do técnico, aquele jogador que a diretoria e o técnico entendem que são importantes. Então, o scout ele serve para isso, e esse profissional, o Guilherme Coimbra, que já esteve no Vasco, agora fechou com o Flamengo. José Botto, que quis essa contratação, deu o aval, e o novo profissional, então, chegando. Movimentação do Flamengo no mercado, na contratação de profissionais para o scout. Mudando de assunto, vou falar sobre o Michael. Hoje tem muito assunto, muita coisa para falar. Alguns clubes estão de olho no Michael. Ele vem recebendo sondagem de algumas equipes. A informação, inclusive, do Paparazzo Rubro-Negro é que algumas equipes estão interessadas. E o jogador, ele está sendo alvo, né, de sondagens de clubes brasileiros. Internamente, o Flamengo não trata uma eventual saída como impossível. O clube, né, o Flamengo, entende que, caso seja uma proposta, né, surge uma proposta vantajosa e consiga viabilizar a contratação de um novo ponta, que já é um desejo do Flamengo para a próxima janela de transferência, a negociação pode avançar.
Um dos fatores que pesa é o alto contrato do Michael, o alto custo, né, do contrato, que envolve salário alto, luvas, então tudo isso dificulta para uma negociação. Mas o Flamengo não descarta negociar o Michael caso chegue uma boa proposta. Não é impossível que isso aconteça. Por outro lado, o Michael tem ganhado cada vez mais espaço com o técnico Felipe Luiz, foi titular nas últimas 3 partidas, pode ser que seja titular no jogo de hoje também, então ele vem ganhando espaço, porém, existem clubes interessados e não está descartada uma negociação do atacante do Mengão. Agora eu vou falar sobre a partida que acontece hoje. O Flamengo enfrenta a LDU aqui em Quito, no Equador, altitude, inclusive eu tô gravando o vídeo, já tô sentindo um certo cansaço, né, porque realmente faz diferença. Obviamente que eu não sou atleta também, então só de eu falar eu tô sentindo um pouquinho do cansaço por conta da altitude, mas o Flamengo veio até o Equador para enfrentar a equipe da LDU. Ontem fez a última atividade, a última e a única atividade com todos os jogadores, né, já que o treino de domingo no Rio de Janeiro foi um treino regenerativo, porque a equipe tinha jogado no sábado, e ontem, de fato, a equipe toda à disposição do técnico Felipe Luiz treinou aqui em Quito para esta partida. O Flamengo, que já venceu a LDU jogando aqui na altitude no Equador, venceu uma vez lá em 2021, quando era comandado pelo técnico Rogério Ceni. O resultado naquela ocasião foi 3-2 para o Flamengo. Mas o aproveitamento do Flamengo jogando na altitude não é legal. 31% de aproveitamento, são 17 partidas jogando, né, na altitude, e 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Então, 31,37% de aproveitamento, 18 gols marcados e 27 sofridos, mas o objetivo do Flamengo é conseguir o objetivo e o que o Flamengo mais precisa é uma vitória, né? Porque acabou perdendo em casa, então agora corre atrás desse prejuízo e precisa muito vencer essa partida contra a LDU. O técnico Felipe Luiz faz mistério ainda, como de costume, ele faz mistério na escalação e agora não diferente disso. Ontem ele treinou a equipe, mas só vai definir o time hoje. Ele já tem esse costume, o Felipe Luiz, de fazer dessa maneira, de passar até mesmo para os jogadores quem vai ser titular no dia do jogo, na reunião, quando ele apresenta, né, a situação para os jogadores. Então, Felipe Luiz segue fazendo mistério e há algumas mudanças que podem acontecer no time. Por quê? Ele não tem o Alexandro, nem o Alan, nem o De La Cruz à disposição. Então, só aí ele já vai precisar fazer algumas alterações. Há a possibilidade do Arrascaeta não começar jogando, porque ele jogou as últimas 5 partidas como titular, então há a possibilidade do Arrascaeta não começar jogando, e a provável escalação do Flamengo para enfrentar a LDU ela é a seguinte, lembrando que é provável, gente, porque, como eu falei, o técnico Felipe Luiz vem fazendo um mistério e segue fazendo esse mistério. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Ayrton Lucas. Há a possibilidade também do Varela ser improvisado na lateral esquerda. No meio-campo, Pulgar, o Gerson dá um passo atrás, já que não tem o De La Cruz à disposição nem o Alan, então o Gerson dá um passo atrás e vai jogar mais recuado, próximo do Eric Pulgar. Arrascaeta ou Luiz Araújo, caso o Arrascaeta seja preservado. No ataque, quem deve ganhar a oportunidade é o Plata, né, jogador colombiano, aliás, equatoriano, que está em casa e há a possibilidade de jogar a partida como titular. Michael ou Cebolinha e Bruno Henrique. Essa é a provável escalação do Flamengo, com os mistérios que vem fazendo o técnico Felipe Luiz para o jogo de hoje. A expectativa, como eu falei, é de uma vitória, e além da expectativa, é importantíssimo para o Flamengo a vitória, porque tem que correr atrás do prejuízo por ter perdido em casa. O jogo aqui é difícil, a altitude faz diferença, mas o Flamengo tem que buscar os 3 pontos para não se complicar na Libertadores, porque se não conseguir os 3 pontos aqui hoje, vai ter que vencer todas as outras partidas para não depender de ninguém. Então, é importantíssimo para o Flamengo os 3 pontos aqui hoje no Equador contra a LDU. A partida que acontece às 19 horas no horário aí do Brasil, no horário de Brasília, e aqui no Equador às 17 horas. A gente está 2 horas a menos aqui no Equador. Agora são 3h21 da manhã quando eu tô gravando para vocês, aí no Brasil 5h21. Então, nesse momento que eu tô aqui gravando, tá de madrugada, mas no Brasil já é início da manhã, porque a gente tá 2 horas a menos aqui, o fuso horário no Equador. Vale destacar que o Flamengo volta a ter o Cleiton à disposição. Felipe Luiz
relacionou o Cleiton para essa partida. Além disso, 2 jogadores da base, o João Alves e o Joshua, também estão à disposição. São 2 jogadores que podem ganhar oportunidade na Libertadores. Você acompanha, claro, tudo aqui no BTB Esportes. Então, se você não for inscrito, se inscreve. Se você já foi inscrito, dá uma olhadinha se você está com o sininho das notificações ativado. Se você não tiver com ele ativado, ativa o sininho das notificações para você ser informado de tudo que está acontecendo, inclusive acompanhar a partida aqui no BTB Esportes. Não esquece, curte o vídeo, você ajuda muito a gente tem conseguido bater a meta de 100 likes, obrigado, a gente tem batido a meta, até passado da meta, então eu agradeço muito a vocês por essa moral e peço, curte, porque você dá um recado pro YouTube de que esse conteúdo é legal, que esse conteúdo é relevante, e aí você ajuda muito no nosso trabalho. Não esquece também, compartilha com todos os seus amigos para deixar todo mundo bem informado do que está acontecendo no Mengão. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.